Olá, bem-vindo a mais um podcast do Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês, especialista em LinkedIn, e esta semana falamos sobre comentários na plataforma LinkedIn. O tema desta semana é focado naquilo que hoje todos os utilizadores que publicam regularmente conteúdos mais valorizam e preferenciam: os comentários associados às publicações. Estes comentários são importantes a vários níveis, seja pelo facto de serem publicações que mais comentários geram, publicações com maior visibilidade. Mas olhamos hoje para, neste caso em concreto, também para as diferentes características e aqui também algumas das novidades que o LinkedIn está a trazer em 2025 sobre a área dos comentários. Se está a chegar até nós neste episódio e se ainda não conhecia o podcast, por favor, lanço-lhe o desafio para que siga o podcast na plataforma da sua preferência, deixando-nos aqui essa importante cunho para acompanhar essa pequenina atividade e ação pode claramente aqui gerar-nos também melhores, não só para si, porque vai continuar a ser testemunha logo em primeira mão dos conteúdos que vamos publicando, mas também, naturalmente, que este comunidade vai crescendo e vai nos dando também ainda mais motivação e entusiasmo para ir desenvolvendo este conteúdo para si que está a ouvir-nos desse lado. Para muitos utilizadores que pontuam e marcam a sua presença aqui nesta rede, eh, muitos dos utilizadores acreditam que a publicação, o publicar conteúdos é talvez o aspecto mais relevante. Eu, embora concorde naturalmente com esta ação, devo também reconhecer e reforçar de que a ação do comentário é claramente uma ação muito importante e altamente eficaz. Vejamos algumas das vantagens que temos ao comentar regularmente nesta rede profissional. Primeiro, de alguma forma, ajudamos a que o nosso feed de notícias tenha hoje conteúdo de boa relevância. Isto porque o LinkedIn vai trazer a si conteúdos de utilizadores com quem habitualmente interage. E, portanto, há uma melhoria significativa da qualidade do seu feed. Depois, também uma maior visibilidade e alcance. Quando eu comento uma publicação, eu normalmente vou fazê-lo a um utilizador que tem uma rede diferente da minha e que, em alguns dos casos, levará a que esse comentário positivo gere, ou relevante, gere muitas das vezes a atenção de outros utilizadores que estão a seguir esse interlocutor. Portanto, maior visibilidade e alcance nestas mesmas operações. Claro que aqui também, e procurando não minorizar ou não menosprezar também o seu autor, podemos também construir uma autoridade no tema e demonstrar, no fundo, também toda a credibilidade associada à área com que nós hoje estamos a intervir. E, portanto, costumo sempre nas sessões dizer: diz-me o que comentas, diz-me o que publicas e eu dir-te-ei quem és. Portanto, de alguma forma, a importância que o comentário também pode gerar. Depois, claro, um estímulo e um incentivo à interação e ao networking entre pares. Muitas destas publicações, e às vezes é importante também de reforçar que o comentário hoje, a troca de impressões e de ideias, deve, na maioria dos casos, se pautar por uma troca de ideias e de interações construtiva e positiva. Hoje, em muitos dos casos, vemos muitas das vezes comentários inflamados de publicações que muitas das vezes têm por objetivo, o objetivo delas é exatamente esse: exercer este poder do contraditório, exercer aqui um discurso hoje em dia, portanto, alargado e de múltiplas versões e orientações que de certa forma são importantes. Claro que nem todo o utilizador muitas das vezes é capaz de construir uma narrativa e um diálogo, ou pelo menos um comentário que traga aqui, digamos assim, um espírito dialogante. Reparem, é importante que hoje, quando eu vejo um conteúdo, mesmo até
com alguma elegância o possa. E eu tenho conteúdos pessoais que, de alguma forma, coloco e que geram discordância dos utilizadores. E, portanto, não temos que ver essa discordância como nenhum aspecto negativo, mas sim como um ponto de vista diferente que é, de alguma forma, bem-vindo a esta discussão, até porque acredito também muito que as publicações que trazem essa riqueza de comentários são publicações muito completas no seu todo, não só do responsável pela publicação do conteúdo, mas sim por todos aqueles que fizeram parte dessa mesma publicação. E, portanto, há, obviamente, aqui muita importância exatamente sobre isto. Depois, claro que esta componente também, muitas das vezes, o próprio LinkedIn o fez e o faz muitas das vezes, que é quando nós comentamos uma publicação, ele próprio acaba por dizer: olha, acabaste de gerar, se calhar, uma ideia interessante para tu agora também pegares nesse teu ponto de vista e o colocares também para que outros utilizadores vejam exatamente essa operação. Portanto, há enormíssimas vantagens aqui para esse mesmo. Em alguns dos casos, também reforçando e reiterando em todos que devemos comentar publicações interessantes, publicações de utilizadores interessantes. Procurando aqui, sempre que possível, que o utilizador não se vincule a conteúdos e a temas que se calhar são eventualmente aqui menos interessantes e, portanto, até que desvirtuam um pouco assim, aquilo que é a sua área de atividade, ou a sua área de negócio, a sua, digamos assim, a sua linha digamos assim, a sua linha orientadora, a sua linha de comando, a sua linha de pensamento. Portanto, não queremos hoje, até porque é comum e normal vermos, quando visualizamos a página da entrada do LinkedIn, o feed inicial, vermos muitas das vezes ações de utilizadores que comentaram uma determinada publicação ou que até reagiram a uma determinada publicação, que de certa forma ficaram associados a uma publicação, se calhar, de um conteúdo menos simpático. Bom, nesse sentido, o LinkedIn está em testes para introduzir aqui novas métricas associadas aos comentários. Ou seja, vai ser possível, em muitas das situações, verificarmos, por exemplo, que o nosso comentário que fizemos numa determinada publicação gerou um conjunto de pessoas que o viram. Hoje, essas componentes até se conseguem identificar quando, por exemplo, muitas das vezes vemos um número crescente de pessoas a reagir com gostos, por exemplo, e até a comentar em cima do nosso comentário, mas há aqui métricas que vão nos trazer aqui números relacionados com essas mesmas componentes. E, portanto, serão, na minha opinião, aqui interessantes de avaliar estas mesmas componentes. É importante dizê-lo que também a nossa, digamos, o facto de voltarmos novamente a ver esse mesmo conteúdo acaba por muitas das vezes também gerar essa contagem, portanto, ou esse número para a contabilidade final sobre todas estas componentes. Portanto, a utilidade é relativa destas métricas, embora acredito que possa ser interessante no sentido de perceber que, ok, o meu ponto de vista saiu valorizado. Claro que o LinkedIn vai colocando normalmente os comentários por ordem de relevância, ou seja, se o nosso comentário tenha gerado muitas visualizações, tenha gerado muitas interações, é provável que numa publicação, por exemplo, de um utilizador com alguns milhares de seguidores, aquele comentário inicial feito por você, feito por si, possa ter uma relevância grande e ser um comentário de destaque que apareça associado aqui. Portanto, há claramente aqui, na minha opinião, um fator muito positivo que beneficia também sobre essa matéria. Aliás, curiosamente, o LinkedIn tem na área de analítica da sua página, portanto, se abrir o seu perfil, vai encontrar uma área que de alguma forma se designa, neste caso em concreto, de, digamos, uma espécie de tabela analítica, e onde nessa área de análise, e onde conseguimos ver todas as análises, temos lá um campo que se designa de recurso de acompanhamento do compartilhamento semanal, ou seja, uma área onde nós conseguimos muitas das vezes identificar, normalmente num período sempre de domingo a domingo, e onde conseguimos domingo a domingo ver que publicações, qual o volume de publicações realizadas, qual o número de comentários efetuados. E, portanto, neste caso, esses mesmos comentários são de facto importantes e ajudam e colaboram e contribuem também para a relevância do próprio utilizador aqui na rede. Portanto,
Acredito que de alguma forma tenhamos aqui essas mesmas componentes, portanto, essas novas métricas venham de facto digamos assim, ajudar aqui essa componente. Aliás, estamos até, neste momento também já surgem algumas imagens também sobre isso, de outros testes que estão, por exemplo, a ser associados ao facto de podermos vir a ter um feed, e acho que isso era algo que há muito requerido pelos utilizadores, termos um novo separador para podermos visualizar, pasme-se, apenas conteúdos das nossas conexões e das páginas que nós seguimos. Isto pode parecer algo que de repente vocês digam, mas isso não acontece, Pedro. Não, a verdade é que no feed temos ainda neste momento um feed muito poluído, que por um lado é positivo porque traz-nos conteúdos de pessoas da nossa rede que reagiram a conteúdos que não são de pessoas da nossa rede e, portanto, explorando uma nova frente de conteúdos e que podem, de alguma forma, ser aqui interessantes de explorar para esse mesmo efeito aqui para o contexto desta mesma operação. E, portanto, no caso há também aqui campos que podem aqui também trazer um dos temas que eu acho mais, enfim, e que tem-se vindo a público com mais premência, é a questão dos comentários gerados por inteligência artificial. De facto, o que temos acompanhado nos últimos meses um excessivo número de comentários que, de facto, apresentam um conjunto de características muito peculiares e que, de certa forma, nos desagradam e desagradam aos utilizadores. Seja porque, e aqui é fácil, eu diria, identificar algumas dessas características desses comentários. É muitas das vezes aqui uma linguagem excessivamente formal, é uma linguagem muitas das vezes excessivamente também genérica, onde muitas das vezes acabam por vir ao encontro de referências como interessante temática, aquela que foi abordada neste post, e portanto percebe-se claramente que estes comentários acabam por não trazer grande valor acrescentado, muitas das vezes, como vos disse, com, neste caso, frases muito clichê, chamadas para a ação, excessivamente vazias aqui para esse efeito, e portanto, se é importante que a IA nos ajude a comentar aqui, portanto, e nos apoie, mas não deve substituir totalmente, e portanto queremos muito que as pessoas continuem a colocar autenticidade sobre isso. E aqui às vezes é interessante, se calhar, até colocar algumas interjeições, algumas características também aos comentários que motivem ou estimulem os utilizadores a perceber que estamos na presença de um comentário gerado por um humano. E aqui, portanto, como vos disse, e acho que os próximos anos vão claramente também, embora estes sistemas estejam cada vez mais sofisticados, mas que poderão de alguma forma também revelar, e se calhar alguns casos também já acontece, de vocês conseguirem rapidamente identificar publicações que claramente derivam de praticamente no todo desses conteúdos gerados por IA. Aqui no caso dos comentários, se sim é relevante haver aqui algum apoio a perceber de que forma é que eu poderia comentar, mas com alguma sensibilidade para não se apoiarem total e integralmente nesses mesmos comentários gerados por IA. Portanto, é aqui uma componente, ou seja, eu prefiro que se calhar dou-lhe preferência a que de facto faça menos comentários, porque lá está, um comentário gerado por IA pode ter um efeito contrário, não positivo para o seu lado, mas negativo, na medida em que os utilizadores se calhar não serão tão suscitados aqui a ter aquilo que nós queremos normalmente num bom comentário, que é interações, de ter pedidos de convite, de ter até contactos de outras naturezas aqui para esse efeito. Portanto, é de alguma forma aqui o desafio que lhe lanço de estimular e de o incentivar a investir muito mais na área dos comentários. Aliás, alguns dos criadores de conteúdos hoje mais, pronto, enfim, mais destacados aqui na rede internacional falam muito, até alguns se calhar a níveis que não me parecem praticáveis pela grande maioria dos utilizadores, de alguns deles que despendem de mais de 1 hora a comentar publicações de outros utilizadores. Portanto, avalie, obviamente, com alguma regra
peso, a régua e medida, exatamente esta mesma abordagem aqui para esse efeito. Portanto, falamos então neste episódio sobre o mundo dos comentários, sobre a realidade dos comentários. Lanço-lhe o desafio para o questionar se concorda exatamente com esta importância dos comentários. Deixe-nos ficar aqui também as suas impressões sobre essa matéria com um comentário, que obviamente muito também ajudaria aqui a integrar esta linha temática de discussões. Ficou mais um episódio, é este mais um episódio, o episódio 234, aqui desta viagem. Já sabe, convido a seguir o podcast e a partilhá-lo com alguém que gostaria de ouvir seguramente estes detalhes sobre o mundo dos comentários do LinkedIn. E claro, vou desafiá-lo a ser mais comentador aqui e visualizar e percepcionar o impacto positivo que isso pode gerar na sua comunidade e para a sua relevância também na rede. Até mais, voltamos a ver na próxima semana.